A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Visualizando a Mensagem, da Primeira Igreja Presbiteriana de Almenara. Enquanto você nos acompanha, aproveita e já compartilha essa apresentação em vídeo com todos os grupos que você participa. Hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre o sermão que o pastor Maurício pregou no último domingo, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. E o tema da nossa conversa é esse aqui: Respostas do Pai a um mundo ansioso. E que tema, hein? Nossa, é um assunto que toca fundo no coração de todo mundo, porque vamos combinar, parece que o mundo nunca esteve tão acelerado, tão cheio de incertezas como agora. Essa é uma pergunta bem direta, mas é muito necessária. Para um pouquinho e pensa. Essa sensação de estar sobrecarregado, com aquele aperto no peito, isso faz parte da sua rotina? Pois é. A mensagem de domingo começou exatamente assim, nos colocando de frente com essa realidade. Então, vamos aprofundar um pouco mais. Um ponto muito forte da mensagem foi que nós vivemos de fato na era da ansiedade. Isso não é nenhum exagero, viu? É considerado um mal do nosso século, quase uma sombra que paira sobre a nossa sociedade moderna. É bem interessante a gente entender o que a ansiedade realmente é, porque não é só um nervosismo. É uma antecipação de uma ameaça que muitas vezes nem existe de verdade. É aquela preocupação que cresce, não vai embora e, quando a gente vê, virou uma bola de neve, totalmente desproporcional à situação real. E os sintomas, nossa, eles são devastadores, porque não ficam só na nossa mente. A ansiedade ataca o corpo, as emoções, a gente fica inquieto, irritado, com medo de que algo ruim vai acontecer, o coração dispara. Quem nunca sentiu pelo menos um desses sintomas por causa de uma preocupação, não é mesmo? É um fardo muito, muito pesado de carregar. Certo? Então, de onde é que vem essa pressão toda? O que exatamente no nosso mundo moderno aperta esses gatilhos e dispara tanta ansiedade? O sermão nos ajudou a identificar algumas dessas fontes bem claramente. E essa lista é muito familiar para a gente, né? Essa cultura de estar conectado o tempo todo, que não nos deixa desligar nunca. As redes sociais, que ficam nos empurrando para uma comparação sem fim com a vida dos outros. E, claro, a pressão por sucesso, o medo do desemprego, as incertezas da economia, tudo isso junto cria um ambiente perfeito para a ansiedade crescer. E é bem aqui que a mensagem faz uma grande virada. No meio desse caos todo, de toda essa pressão, surge a pergunta fundamental. Ok, a gente já entendeu o problema, mas e a nossa fé? Onde que ela entra nessa história toda? E a resposta começa aqui, nesse texto incrível que foi a base de tudo. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai. Gente, só essa declaração já muda toda a nossa perspectiva. Não estamos sozinhos, à deriva. Existe um Pai, o Criador de tudo. Nossa, esse texto fala muito ao nosso coração. Exato. E a partir desse ponto, a mensagem foi um convite. Um convite para a gente tirar um pouco os olhos das nossas preocupações e olhar para cima, olhar para a grandeza desse Pai, para a gente entender de verdade quem Ele é, o seu poder e a sua soberania. Vamos tentar visualizar isso. Pensa só na imensidão do oceano. A mensagem nos lembrou que, para Deus, o oceano inteiro cabe na concha da sua mão. A nossa ansiedade, por maior que pareça, é colocada em perspectiva quando a gente se depara com um poder tão grande assim. E não para por aí. Ele não só criou, mas ele sustenta. Cada estrela, cada planeta, cada galáxia, o universo inteiro, com toda a sua complexidade, é mantido em ordem por ele. É uma coisa que, se a gente para pensar, é simplesmente impressionante. E essa ilustração é de uma força tremenda. Todas as nações do mundo, com seus exércitos, suas economias, suas crises, diante dele, são como um simples pingo que cai de um balde, um detalhe. Isso mostra que ele está no controle absoluto da história. Nada, absolutamente nada, foge ao seu governo soberano. E aqui vem a parte mais maravilhosa. Esse Deus imenso, cósmico, soberano, ele não é uma força distante e impessoal. A mensagem nos lembrou que ele se revela como nosso Pai. Um Pai pessoal. E a confiança que nasce disso,
Ela transforma tudo. O próprio Jesus usou essas comparações para acalmar nosso coração. Pensa comigo, se Deus se preocupa em vestir as flores com uma beleza incrível, flores que hoje existem e amanhã já não existem mais, e se Ele cuida de cada passarinho, quanto mais Ele não vai cuidar de nós? Nós valemos infinitamente mais para Ele. O Criador de todo o universo quer ser o nosso Pai fiel. Então, o ponto central é este, a promessa da palavra dele. Até mesmo as dificuldades, os problemas, as coisas que nos causam ansiedade, Deus tem o poder de pegar tudo isso e usar para o nosso bem. Essa é uma verdadeira âncora para nossa alma no meio de qualquer tempestade. E essa foi a conclusão impactante da mensagem. A ansiedade, no fim das contas, vai muito além de ser só uma emoção. Ela pode ser uma forma de ateísmo prático. É quando, na prática, a gente vive como se Deus não fosse nosso Pai, como se Ele não estivesse no controle. É uma falha nossa em levar a sério quem Ele realmente é. E meditar nisso muda tudo. E lembre-se, nossos cultos no domingo são às 9 horas da manhã e às 19 horas. E na terça-feira temos a reunião de oração na igreja às 19 horas e 30 minutos. Aguardamos vocês lá na Rua Bias Fortes, 720. Precisamos ouvir a mensagem, meditar na mensagem, viver a mensagem e compartilhar a mensagem. Até a próxima e fiquem com Deus.